Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Silas Daniel e este é o seu programa O Cristão e o Mundo, um programa de reflexão sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, analisado sempre dentro de uma visão de mundo cristã, uma visão de mundo bíblica. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a importância da reforma da Previdência e também sobre o áudio vazado recentemente contra a Lava Jato pelo site The Intercept. O governo Bolsonaro teve uma vitória colossal nesta semana, que foi a aprovação do texto base da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, com 71 votos a mais do que o necessário. Eram necessários 308 votos e o governo teve 379 votos a seu favor. Como explicamos no programa passado, são 933 bilhões de economia diretamente com essa reforma da Previdência em 10 anos, mais 54 bilhões de economia no que tange à contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, o que dá então 987 bilhões de economia em 10 anos, quase 100 bilhões por ano de economia. Um instituto ligado ao Senado, um instituto da área de finanças, afirmou que, na verdade, essa economia seria de cerca de 750 bilhões. Sendo que, ao ser questionado por jornalistas como esse instituto chegou a esses números, eles apresentaram algumas explicações que, quando você olha assim, não dá para entender como eles chegaram a 744 bilhões, para sermos mais precisos, quanto ao número que eles disseram que representa a economia em 10 anos com esse texto base da reforma da Previdência. O Ministério da Economia contestou esses números, mas disse que vai esperar a aprovação dos destaques da reforma da Previdência na Câmara, para então mostrar os números já atualizados com essas alterações que estão sendo feitas. Claro que há a possibilidade de essa reforma da Previdência ser desidratada com essas alterações que estão sendo feitas na Câmara, na aprovação ou reprovação dos destaques. E ela pode ainda ser mais desidratada ainda depois de ir para o Senado, se bem que o perigo maior é na Câmara, no Senado, a coisa deve sofrer pouquíssimas alterações. Mas é importante observar o seguinte, que independente dessa desidratação, nós temos ainda a possibilidade de estados e municípios serem incluídos no projeto da reforma da Previdência, se o governo conseguir isso ainda na Câmara ou pelo menos no Senado. Isso vai acrescentar mais 500 bilhões em economia para o país em 10 anos. E outro ponto ainda mais importante, o governo ainda vai insistir em colocar a transição para o regime de capitalização. Hoje o nosso sistema previdenciário é no regime de repartição, mas se houver essa transição para o regime de capitalização, então não vai ser mais necessário fazer reforma da Previdência daqui para frente. Porque, queridos, fato é o seguinte, mesmo essa reforma espetacular sendo feita agora, espetacular pelos números que vão trazer positivos para a economia do país, nós temos um problema ainda. Daqui de mais 10 anos, ou um pouco antes, mas provavelmente daqui de uns 10 anos, vai ser necessário fazer outra reforma da Previdência. A não ser que essa reforma tivesse sido mantida na proposta original de 1 trilhão e 300 bilhões de economia, aí você demoraria muito mais de 10 anos para fazer outra reforma da Previdência, mas mesmo assim seria necessário fazer outra reforma da Previdência. Para que não haja reforma alguma, é preciso fazer essa transição para o regime de capitalização. O regime de repartição é o que a gente pode chamar, grosso modo, um sistema de pirâmide, né? Que desde o nascedouro a gente sabe que está fadado a dar problemas. Aliás, desde quando o atual sistema previdenciário foi instituído, chamado INSS, em 1990, há cerca de 30 anos atrás, já se sabia que a coisa ia degringolar mais à frente. E não deu outra. Durante os primeiros 7 anos não teve déficit a Previdência, mas de 97 para cá é déficit todo ano. E aí aquela luta para reformar a Previdência e faz uma alteração ali e acolá, que só empurra com a barriga o problema para mais à frente. Se a gente não sair desse sistema de repartição para o sistema de capitalização,
Se a gente não sair desse sistema de pirâmide para o sistema de capitalização, sempre vamos precisar fazer reforma da Previdência. Então, essa reforma é importantíssima porque ela pode se tornar a reforma das reformas. Na verdade, ela deixa de ser uma mera reforma da Previdência para se tornar a nova Previdência, que resolveria os problemas definitivamente previdenciários em nosso país. Veja o tamanho do rombo da Previdência. Você sabe quantos gastos com a Previdência representam para os cofres do governo? Representam hoje 55% dos gastos gerais do governo. Os outros 45% é tudo mais que vem à sua cabeça, que é gasto do governo. Gasto com saúde, com educação, com segurança pública, com pagamento de funcionários públicos. 55% são para pagar os aposentados e pensionistas. 55% do orçamento do governo. E com o passar do tempo isso vai aumentando. Sabe qual é a previsão para 2024? A previsão é, em 2024, esses gastos representarem 82% dos gastos gerais do governo. Isso mesmo, 82%. Sobra então 18% para tudo mais. Saúde, educação, segurança, infraestrutura, pagamento de funcionário, ou seja, vai faltar dinheiro para pagar o funcionário público. Vai faltar dinheiro para tudo, aliás, do governo. Tudo isso porque temos um sistema de repartição, que é um sistema de pirâmide. E para piorar, nós temos o fato de que as pessoas estão vivendo mais, que na verdade não é uma coisa ruim, informação ruim. Pelo contrário, informação muito boa. Mas para a Previdência no sistema que está de pirâmide de repartição, é uma informação ruim, porque as pessoas estão vivendo mais, logo aumenta os gastos da Previdência. E para piorar mais ainda, as pessoas estão tendo menos filhos, o que faz com que a situação fique ainda mais agravante. Quantos filhos tiveram os seus avós? Quantos filhos tiveram os seus pais? Quantos filhos você, que é casado, pai de família, casada, mãe de família, tem? Está pensando aí? Com certeza os teus pais tiveram menos filhos do que teus avós, não é verdade? E com certeza você tem menos filhos do que os teus pais, não é verdade? A conta não fecha. Ainda mais que a coisa, repita, num sistema de pirâmide. E o que vai acontecer? Se aumenta a arrecadação do governo, e isso ocorre quando a economia está bombando, está crescendo, então esse déficit diminui por ano, né? Quando você faz uma reforma dessa, você também diminui o tamanho do déficit, mas você não resolve, porque o déficit vai continuar, porque o sistema é de pirâmide, é de repartição. Tem gente que diz assim, mas tem 500 bilhões de reais de empresas que estão devendo ao governo, devendo aos cofres públicos. É verdade, 500 bilhões de reais que são devidos por empresas frigoríficas, por escolas particulares, por indústrias, por empresas na área de comunicação, enfim, tudo isso dá 500 bilhões de reais, né? Sendo que desses 500 bilhões de reais, o governo não tem como receber 300 bilhões. Não tem como receber. Porque essas empresas já fecharam, já faliram. O governo só tem a possibilidade de receber 200 bilhões. E ainda há um outro detalhe. Esses 200 bilhões não significam nada. Por quê? Sabe quanto 200 bilhões pagam de meses de gastos com a Previdência? 3 meses só de gastos da Previdência. Quer dizer, se você tivesse os 500 bilhões para receber concretamente, com certeza, isso pagaria pouco mais de 6 meses da Previdência. No ano de 2017, o governo teve um déficit na Previdência de 270 bilhões de reais. No ano de 2018, porque o governo conseguiu arrecadar um pouquinho mais do que no ano anterior e fez alguns cortes ali e acolá, o governo teve um déficit na Previdência de 190 bilhões de reais. Mas isso significa dizer que esse déficit vai cair, então a gente não vai ter mais problema? Não, nada disso. Porque esse déficit, ele é uma bola de neve, ele vai crescendo cada vez mais, ele é persistente, anual, desde 1997, alguns anos o déficit é maior, outro menor, mas sempre há, e a bola de neve vai aumentando ao ponto de, como eu disse, a previsão é em 2024, nós chegarmos a 82% do orçamento do governo, se a reforma da Previdência não for feita, com gastos só com Previdência.
Veja, os mais otimistas dizem que nós vamos chegar a 80% em 2026. Mas os mais realistas dizem que nós vamos chegar a 82% em 2024. Veja, 2024 é daqui de 5 anos. 2026 é daqui de 7 anos. Mas a gente não precisa chegar a 80%, 82% para que o caos se estabeleça. Já temos 55% hoje do orçamento gasto com isso. Basta que a coisa chegue a 65%, a 70%, e aí as coisas começam a complicar demais para o nosso país. Veja o tamanho da importância dessa reforma da Previdência para o nosso país. Geralmente, quando vai se fazer uma reforma da Previdência, quem mais chia com a reforma da Previdência são os funcionários públicos. E essa reforma está sendo bem dura, por assim dizer, com os funcionários públicos. O corte maior é sobre o funcionalismo público. Mas por que isso acontece? Se bem que é importante registrar, todos os demais trabalhadores estão sendo alcançados por essa reforma. Está se fazendo uma coisa sem privilégios. Nenhuma classe está sendo mais privilegiada do que outras. Tem gente tentando colocar um abono ali para um grupo, ou um abono em relação a outro grupo, acolá, mas até agora a coisa está sendo feita sem privilégios para ninguém. Mas por que a coisa acaba sendo mais pesada, por assim dizer, em relação à realidade de hoje, para o funcionalismo público? Porque, apesar de a maioria dos contribuintes para a Previdência ser de gente que é seletista, que não é funcionário público, proporcionalmente os gastos da Previdência são maiores com o funcionalismo público. E quando eu digo funcionalismo público, eu tenho que incluir aí também, na verdade, militares, enfim, servidores públicos de forma geral. Os gastos maiores da Previdência são com eles. Eles representam a maior parte, proporcionalmente, desses gastos. O teto da Previdência para o seletista é 5 mil e poucos reais. Já para o pessoal que é servidor público, a coisa vai lá para cima, né? E como vai, muitas vezes. E por que isso acontece? Porque houve uma época, muitas décadas atrás, em que os funcionários públicos ganhavam muito pouco. E aí se raciocinou da seguinte forma: para que a gente tenha muita gente boa dentro do Estado, trabalhando no Estado, os melhores profissionais, a gente tem que dar melhores salários, melhores condições para eles. Antigamente, como o pessoal que trabalhava como servidor público ganhava muito menos do que se fossem profissionais trabalhando em empresas privadas, os melhores profissionais estavam nas empresas privadas. Então, foi feita uma remodelação e o que aconteceu é que os salários subiram muito no funcionalismo público, os privilégios foram dados e isso realmente surtiu efeito. Muitos jovens, quando chega a hora de eles procurarem empregos, o sonho deles é o quê? O sonho deles é se tornarem funcionários públicos, é fazerem um concurso público para se tornarem funcionários. Enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país mais empreendedor, não que no Brasil não tenha empreendedorismo, mas os Estados Unidos têm uma característica, vamos dizer assim, uma vocação empreendedorista maior, né? Enquanto o jovem lá, ele pensa em se tornar um empresário, em se tornar um profissional liberal, aqui no Brasil não. O jovem brasileiro, em sua maioria, pensa em se tornar funcionário público. E aí você tem muita gente querendo trabalhar no Estado justamente por causa disso. Mas isso causou uma distorção depois, quando chega a hora da Previdência, porque você tem muitos privilégios para essa classe, enquanto os demais trabalhadores seletistas não têm esses privilégios e nem pode ter, porque senão a Previdência tinha quebrado muito mais rapidamente ainda. E a desigualdade é claríssima e hoje eles estão querendo diminuir essa desigualdade para que não só haja mais justiça, mas também a Previdência possa ser sustentada de forma racional. É por isso que a notícia da aprovação do texto base da reforma da Previdência na Câmara foi o suficiente para a Bolsa bater mais um recorde. Passou de 106 mil pontos.
E, inclusive, nós estamos recebendo notícias agora na imprensa internacional de que os mercados estão extremamente otimistas com o Brasil, dizendo que o Brasil agora voltou para o jogo da economia mundial só por causa dessa excelente notícia, o que vai fazer com que mais investimentos venham para o Brasil, porque nenhum investidor vai querer investir num país cujo governo está quebrado financeiramente. Agora, quando o investidor vê que o país está equilibrando as suas finanças, está também abrindo-se para a economia internacional mais ainda, o investidor é atraído para investir naquele país, o que faz com que ele cresça mais ainda, se desenvolva mais ainda economicamente, gerando mais empregos, mais riqueza para todos. Portanto, essa é uma vitória colossal para o governo Bolsonaro, aliás, para todo o país. Porque se o governo ir bem, claro, o país todo vai bem. Agora é interessante ver a reação dos colegas da imprensa, né? Você vê a maioria esmagadora da imprensa que nunca aceitou o Bolsonaro, ele está até agora aqui engasgado no meio da garganta deles, tentando fazer com que Rodrigo Maia capitalize tudo isso, né? Como se ele fosse a grande razão de o Brasil agora está ficando nos eixos, enfim. Vem cá, quem é que elaborou essa reforma da Previdência? Foi o governo Bolsonaro, né? Quem é que apresentou essa reforma da Previdência? Foi o governo Bolsonaro. Aliás, antes dessa reforma da Previdência já tinha uma que estava lá no Congresso, da época ainda do Michel Temer, e que não foi para frente quando, inclusive, o governo Temer tinha maioria ali no Congresso, inclusive o Maia estava na Câmara dos Deputados como presidente, e Rodrigo Maia queria que o governo aproveitasse aquela reforma do Temer, que não tinha ido para frente. E o governo que foi que fez? Não, a nossa reforma é melhor. E disseram que isso seria ruim, mas acabou a coisa avançando. Disseram que o governo não tinha articulação, o governo aprovou o texto básico, 379 votos, 71 a mais do que precisava. Quer dizer, e agora tudo vai para o Maia, o projeto não foi dele, né? Ele queria até que fosse outro projeto. Ele dizia que o governo não tinha articulação, né? O governo enrijeceu, não aceitando muitas coisas que os parlamentares pediam, principalmente do Centrão, para que dessem um apoio, né? Liberou emendas impositivas, porque, como o próprio nome diz, são impositivas, estão no direito lá dos parlamentares. E a coisa avançou, né? Avançou. Então, o que acontece? A imprensa, a parte da imprensa, a maioria da imprensa aqui, não gosta do Bolsonaro, não dá para dizer que houve uma derrota. Tem que reconhecer que houve uma vitória. Não tem como dizer que é derrota. Mas não vai atribuir isso ao governo. Então joga para o Maia, né? E isso pode até inflar assim, o ego do deputado federal, que é presidente da Câmara, porque já estão tratando ele até como um possível candidato a presidente do Brasil. Ora, o Rodrigo Maia não quis nem ir para o jogo do Brasil lá, convite do Bolsonaro para a final no Maracanã, provavelmente porque ele não seria ovacionado lá, né? Não seria ovacionado de forma nenhuma. Aliás, a última pesquisa da Datafolha, que saiu agora recentemente, né, diz que a aprovação do Congresso, a imagem do Congresso, caiu mais ainda. Na última pesquisa, o Congresso era apoiado por 28% da população. Agora, o Congresso é aprovado por 16% da população. Teve uma queda de 12 pontos durante esse processo, né? Então, é uma narrativa que estão querendo criar, né, que não faz o menor sentido. Mas, olha, não importa se eles acreditam nessa narrativa ou não, se o Rodrigo Maia acredita nessa narrativa ou não, o que importa é que tudo seja aprovado e que ele esteja alinhado com o governo para que as coisas sejam aprovadas. Lá tem reforma tributária, tem outras coisas. Deixa ele acreditar nessa narrativa, o que importa é que as coisas sejam aprovadas. Recentemente, o site The Intercept, do Glenn Greenwald, chamado popularmente aí de Verdivaldo, né,
por causa do seu sobrenome, cuja tradução seria mais ou menos essa, Verdivaldes, vendo que o Valdes tem uma origem alemã, germânica, e aí você teria o significado de Campo Verde, né? Valdes significaria campo. Mas enfim, o Verdivaldes, como estão chamando, divulgou um áudio do Deltan Dallagnol, atribuído a Dallagnol, né? Em que ele estaria, de forma tímida ali, comemorando uma decisão lá do Luiz Fux. E ele disse que isso demonstra como eram tendenciosos os promotores da Lava Jato. Bem, o promotor que está investigando alguém ligado à área de corrupção, obviamente, ele está lutando para que aquelas pessoas que ele entende, pelos indícios, pelas evidências que são corruptos, sejam condenados. Isso aí é a primeira coisa que a gente tem que destacar. Segundo, aquele áudio em si não tem nada demais. Por exemplo, o Greenwald, no Twitter dele, comentando esse áudio, ele diz o seguinte: além das motivações políticas impróprias que sempre negou publicamente, observe que Deltan, além da alegria que Lula ficaria em silêncio, tinha conhecimento secreto e prévio da decisão de Fux e, especificamente, queria ocultá-la para impedir que a Folha pudesse recorrer. Aqui ele se refere à Folha de São Paulo. Tudo errado nessa declaração. Ele não tinha nenhum conhecimento prévio secreto. O tempo, a hora em que o próprio Greenwald divulgou que o áudio foi gravado, foi depois que a imprensa já tinha divulgado a decisão do Luiz Fux. Ué, como é que ele demonstra ter um conhecimento secreto prévio se ele manda esse áudio quando toda a imprensa já tinha divulgado a decisão do Fux? Segundo, como é que ele estava preocupado em a Folha não saber logo para ela não poder recorrer, se numa decisão dessas em que a Folha era uma das partes envolvidas, a Folha de São Paulo, ela é intimada imediatamente e tem direito então a recorrer? Não tem o menor sentido o que o Greenwald está dizendo. Ele nem conhece direito a legislação brasileira. É absurdo. Por todos os ângulos que você olhe, a coisa é absurda. Agora, para piorar a coisa, esse áudio provavelmente foi uma coisa editada, maquiada, é um fake em todos os sentidos. Primeiro, que áudio com o som perfeito, sem barulho de fundo, né? Ele parece até que foi gravado no estúdio. Né? Você vê que não tem aquele barulho de fundo que normalmente, quando você está gravando um áudio mandando para alguém, você encontra, né? Aquele barulho de fundo, você tem aquele barulho de fundo. Não, é um áudio, parece que foi gravado num estúdio assim, um local fechado, sem ruído nenhum, o som assim perfeito. Que interessante. Segunda coisa, as pessoas que são especialistas nessa questão de áudio, enfim, eles fizeram uma análise e perceberam que, comparando a voz do Dallagnol com outras gravações da voz dele, sabe qual é a compatibilidade ali? É 49% apenas. 49%. Quando, para que uma voz gravada em áudio seja identificada como realmente pertencente àquela pessoa, você tem que ter uma compatibilidade de pelo menos 75%. Aliás, esses mesmos especialistas chegaram a pegar outros áudios do Dallagnol e a comparar entre si, esses áudios entre si, áudios que são verdadeiramente do Dallagnol, né, dele falando na imprensa, na TV e tal, e mostraram que quando você coloca um em frente ao outro e faz a comparação, você encontra aí 89%, 90 e tantos por cento de compatibilidade, né? Quando você precisa de pelo menos 75%. Aí quando você pega esses mesmos áudios e vai comparar com os do Intercept, ou com o do Intercept, o que eles dizem que é um áudio do Dallagnol, aí você vê que um dá 47% de compatibilidade, o outro dá 49% de compatibilidade. Não chega nem a 50%. Teve um até que arredondou o resultado dele, disse, 50%. Mas mesmo assim está longe, tem que ter no mínimo 75% de compatibilidade. Ou seja, tudo indica que isso é uma tremenda armação que está sendo montada e nós já vimos, no caso dos textos que foram divulgados, onde você precisa ter muita fé de que aquilo ali é verdade, porque até agora ele não mostrou
print nenhum de conversa do Telegram, né? Ele simplesmente posta lá conversas digitadas por ele, né? Quer dizer, você tem que crer, tem que ter a fé de que realmente o indivíduo tem a coisa. Segundo, já se sabe que muitos daqueles diálogos ali foram inventados, foram editados, né? Alguns até que são verdadeiros, reconhecidos como verdadeiros, eles estão fora de contexto e às vezes a edição é tão mal feita, você vê que a coisa foi absurdamente editada, que tem datas erradas, pessoas que dialogam ali que não faziam parte da Operação Lava Jato. Tinha gente que aparece lá como se estivesse envolvida num caso que não estava envolvido, outro que fala lá, Coro, na verdade, não só não fazia parte da operação, como inclusive não estava em atuação porque estava preso. Não tinha nada a ver com a Lava Jato, era um promotor que estava preso por outras razões, enfim. Quer dizer, tudo ali aponta para uma edição criminosa para comprometer a Lava Jato. É o que as coisas indicam, as evidências indicam. O Intercept não está fazendo jornalismo sério. O que ele está fazendo não é jornalismo investigativo. O que é jornalismo investigativo? Jornalismo investigativo é você pegar informações que são públicas e fazer, então, um cruzamento dessas informações para, então, chegar a uma evidência de alguma coisa. Isso é uma forma de você fazer jornalismo investigativo. Outra forma é você ter contato com alguém, uma fonte, que está participando de alguma investigação que está sendo feita, uma investigação que é autorizada para que te passe, então, antecipadamente essas informações. Uma terceira forma de você fazer jornalismo investigativo, de verdade, sério, de forma ética, é quando uma pessoa envolvida num ato criminoso ou que foi testemunha de um ato criminoso, ela confessa a coisa, conta para você, e aí você, comparando essa declaração com informações públicas que se encontram ali e acolá, você então chega a uma matéria que aponta para um crime que está acontecendo. Isso é jornalismo investigativo. Jornalismo investigativo não é hackear celulares de pessoas, computadores de pessoas. Isso é crime. E ainda mais, nesse caso, contra a segurança pública, quando você está hackeando o celular de um juiz, de um ministro, que é ministro da Justiça, de procuradores, de promotores. Veja, isso é um absurdo, isso é crime. O Verdivaldo, no início, disse, não, eu recebi anonimamente a coisa, tal, mas depois ele disse que conhecia a fonte e que tinha que preservar a sua fonte, enfim. Quer dizer, a coisa já começou a mudar, né? E há um indício, a Polícia Federal está investigando, de que esse hacker foi até pago para poder oferecer esse serviço. Isso não é ético no jornalismo. Isso não é ético no jornalismo. O ex-redator-chefe da Veja, o Mário Sabino, que hoje está no Antagonista, um site informativo criado por ele, pelo Diogo Mainardi, seu colega de muito tempo, e que também trabalhou na Veja, no caso, como colunista, ele conta de um episódio em que uma moça viu o José Disseu esquecer uma de suas malas no restaurante. E aí, naquela época em que se falava muito sobre o mensalão e tal, ela pegou a mala e levou para a sede da Veja, que fazia matérias contra os mensaleiros, enfim, e veiculava as denúncias contra José Disseu e outros. E ela disse, olha, essa mala aqui é do José Disseu. Aqui com certeza deve ter muita coisa que vocês podem usar contra ele. E o que foi que ele disse que fez? Ele disse, olha, ninguém abre essa mala, vamos ligar para o José Disseu. Ligaram para o José Disseu. Ele atendeu e disse, olha, o senhor esqueceu uma mala no restaurante? Esqueci e tal. Está aqui conosco. Ninguém abriu, ninguém vai abrir, vem aqui pegar. E a mala foi devolvida para o José Disseu. E ele explica, isso não é jornalismo investigativo. Se nós pegássemos aquela mala, abríssemos e fosse ver o que tinha ali, isso seria um crime que nós estaríamos cometendo. Isso não é ética no jornalismo. Isso está muito diferente do que é realmente ética no jornalismo. Inclusive, alguns ex-jornalistas da Veja
tem criticado essa atual postura da revista que se contrapõe totalmente a seu posicionamento anterior, em relação à Lava Jato, por exemplo. Nós, inclusive, temos até o depoimento de alguém que está trabalhando ainda na Veja e que é uma figura muito importante na história da revista, também contra essa posição da revista. Vamos ver alguns depoimentos? Mário Sabino, ex-redator-chefe da revista Veja de 2004 a 2012, mas que trabalhou na revista de 94 até 2012, ou seja, durante 18 anos, disse o seguinte em 3 de julho de 2019 em seu podcast do site O Antagonista. Greenwald não está fazendo jornalismo e sabe disso. De bobo não tem nada, mas está cheio de bobos caindo na sua conversa fiada. Ele está apenas se servindo do produto de um furto, material de autenticidade duvidosa, sujeito a manipulações e não devidamente escrutinado, como foi reconhecido por um de seus funcionários. Tudo isso para tentar tirar o chefe de uma organização criminosa da cadeia e, assim, abrir caminho para a anulação de todas as condenações obtidas pela maior investigação de corrupção da história brasileira. O mesmo Sabino, em 5 de julho de 2019, em sua coluna na revista Cruzoé, vai dizer ainda sobre esse assunto. O sujeito, referindo-se ao Greenwald, é um espertalhão. Antes de começar a publicar o material em seu site, cujo nome é revelador do que se trata o seu verdadeiro negócio, o nome do site é The Intercept, que significa um interceptador, ele buscou lavar as mensagens roubadas por meio de uma parceria com a Globo. A emissora não quis nada com Greenwald porque percebeu que era uma furada. Ele então atacou a Globo e recebeu uma resposta dura do diretor de jornalismo da emissora, o Ali Kamel, que disse que a Globo não dava cheque em branco a ninguém, especialmente a Glenn Greenwald. Não publicamos grampos ilegais por uma questão de princípio. Se há jornal que o faz, está no seu direito, assim como está no nosso direito apontar as manipulações e as mentiras divulgadas a partir do que foi entregue a Greenwald. Quanto à Polícia Federal, ela cumpre tão somente o seu dever ao tentar identificar o hacker que roubou mensagens atribuídas ao ex-juiz Sérgio Moro e aos procuradores da Lava Jato. Faria o mesmo a Polícia Federal se Moro não fosse o ministro da Justiça. Diogo Mainardi, ex-colunista da Veja e atual colunista da revista Cruzoé, afirma o seguinte, em julho, no início de julho. No dia que Glenn Greenwald vazou as primeiras conversas roubadas da Lava Jato, li o material com extremo cuidado e também com certo temor. Imediatamente concluí que aquilo era lixo, lixo tóxico, fabricado com o único propósito de tirar Lula e seus comparsas da cadeia. A impressão inicial confirmou-se nas semanas seguintes. Em primeiro lugar, descobrimos que as conversas eram editadas e falseadas. Em segundo lugar, elas só provocavam alguma suspeita quando retiradas do contexto. Isso se tornou particularmente claro para mim depois que a Folha de São Paulo se associou a Glenn Greenwald e reproduziu as conversas dos procuradores a respeito de Léo Pinheiro, o empreiteiro da OAS que denunciou a propina do triplex. Ninguém conhece o assunto melhor do que eu. Repito, ninguém. E sei que sua confissão foi discutida com escrúpulo e lisura. De fato, não me surpreendi quando o próprio Léo Pinheiro, preso em Curitiba, encaminhou uma carta à Folha de São Paulo desmentindo sua reportagem e reafirmando o pagamento de propina a Lula. Trata-se de um dos documentos mais humilhantes da história da imprensa brasileira. Escancar a má-fé dos bandidos que roubaram as mensagens da Lava Jato. José Roberto Guzzo, ex-diretor da Veja e colunista da referida revista ainda hoje, diz o seguinte: de todos os desastres que eu já vi na nossa imprensa, incluindo aqueles em que eu tive culpa, participação ou responsabilidade, esse foi o pior de todos disparado. Os diários associados não chegariam nesse fundo do poço. Ele fazendo uma crítica do próprio trabalho que a Veja, a Folha de São Paulo e outros estão fazendo em relação às acusações do The Intercept. E, finalmente, eu gostaria de citar aqui o depoimento de Felipe Moura Brasil, atual diretor de jornalismo da Jovem Pan e que trabalhou na Veja também. Disse ele, antes, Veja dava na capa informação, que constava, por exemplo, em depoimento à Polícia Federal. Após compra da Abril, que publica a Veja, ser financiada por André Esteves, alvo da Lava Jato, que Palocci disse ter beneficiado Lula, é só ilação que ela publica. Só irregularidade, só narrativa à moda Intercept. Enfim, queridos, o que o The Intercept está fazendo não é jornalismo investigativo de fato. Fere toda a ética do bom jornalismo. E a Polícia Federal está fazendo as devidas investigações para descobrir o envolvimento entre o The Intercept e esse hacker, para que, então, aqueles que cometeram esse crime de segurança nacional sejam devidamente punidos.
E isso pode até implicar condenações para o pessoal do The Intercept. Vamos ver até onde vão chegar essas investigações. Queridos, estamos chegando ao final de mais um programa Cristão e Mundo e eu quero lembrar você a se inscrever no canal da TV CPAD aqui no YouTube, o canal CPAD Vídeo, a também assinar as notificações, o sininho, como se diz, e também a ser um assinante do site TV CPAD, ok? Até o nosso próximo programa. Quer um estudo completo e profundo das Sagradas Escrituras? Conheça a Bíblia de Estudo Holman e surpreenda-se. Esta Bíblia foi projetada para que cada recurso esclarecedor esteja na mesma página com o texto bíblico ao qual se refere. Principais recursos: com cerca de 15.000 notas de estudo, estudos de palavras, fotos, linhas do tempo, mapas, inúmeros artigos. Holman, uma Bíblia de estudo que oferece mais do que você espera e exatamente onde você espera. Adquira agora mesmo na livraria mais próxima de você. Mais um produto com a qualidade CPAD. Comentário Bíblico Beacon da CPAD, Antigo e Novo Testamento. Um estudo completo da Bíblia com uma visão geral de cada livro. Mais de 1000 sumários e esboços expositivos, além de sugestões homiléticas. Uma ótima ferramenta para pregadores e professores da escola dominical. Um dos mais conceituados comentários bíblicos dos Estados Unidos. Um clássico. Comentário Bíblico Beacon, Antigo e Novo Testamento. Um produto com a qualidade CPAD.